Eu desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Convido você, minha irmã, meu irmão, por gentileza, para abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 13 até o 16, para a nossa reflexão na palavra de Deus aqui nesta noite. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, é colocada no lugar próprio para que ilumine a todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o nome do Pai de vocês que está nos céus. Amém? Pode sentar, glória a Deus, momento importante. Estamos felizes porque Deus tem nos dado mais um dia. Primeiro dia da semana já passou pela graça de Deus e nós permanecemos. Não porque somos bons ou porque somos melhores, mas porque Deus tem nos sustentado com a sua mão poderosa, porque a destra dele tem nos segurado em pé. Por isso é que nós estamos aqui. Amém? Hoje tivemos um evento importante, chá da rainha, lá na casa da mãe Edith, lá no sítio, do Moisés. Estivemos ali, louvamos a Deus por termos tido uma viagem abençoada, fomos e voltamos em paz e desenvolvemos ali um trabalho muito importante do chá da rainha. Parabenizo a irmã Nair, a equipe do Ministério de Mulheres aí e a todos os irmãos e irmãs que ali estiveram naquele evento, participando e apoiando aí o trabalho. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Tenho certeza que vocês receberam bênçãos de Deus e desfrutaram da graça maravilhosa de Deus na sua vida. Amém? Queridas e queridos irmãos, nós vamos pensar um pouco hoje sobre o verdadeiro valor do cristão. Não o valor conforme o mundo dá, não o valor conforme as pessoas tentam transferir para a gente, mas o valor conforme Jesus nos dá. Amém? Conforme Ele coloca esse valor em nossa vida, Ele nos coloca em um lugar de valor, que é servir a Ele, estar na presença dEle, que é de receber a unção do Espírito Santo para testemunhar do nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto lindo que nós lemos aqui, esses versículos de 13 a 16 de Mateus 5, ele faz parte do famoso Sermão da Montanha. Aquele sermão que foi ensinado por Jesus lá no monte, quando estava com os seus discípulos, e as multidões também estavam por ali. Então Jesus ensina os discípulos e consequentemente as multidões recebem também o ensinamento de Jesus naquele lugar. A intenção de Jesus é mostrar a importância que o cristão tem na sociedade. Você é importante na sociedade. Você, irmã, você é importante. Você, irmão, você é importante na sociedade. A sociedade vilhenense não seria a mesma se não tivesse pessoas como vocês, cristãos de verdade, que estão aqui neste lugar proclamando, falando do grande amor de Deus. Então Jesus, ele nos coloca nesse lugar de importância, porque vivemos em uma sociedade, irmãos, que está cada vez mais apodrecida por causa do pecado. Sabia disso? A sociedade está cada vez mais apodrecida aí por causa do pecado. Ela está se perdendo por falta da luz de Deus na sua vida. Aleluia. É verdade. Infelizmente, a gente vive tempos, quem sabe a Bíblia falava desse tempo, tempos difíceis. Você liga os canais de televisão e você vê as pessoas exaltando, um mês aí que, segundo eles,
é o mês da ideologia de gênero, né? É o mês do orgulho LGBT. Eu sei que eu estou aqui online, quem sabe o YouTube vai até editar a minha mensagem, não tem problema nenhum com isso. E não estou falando mal de ninguém também, mas estou falando uma realidade bíblica. Vivemos esse tempo em que as pessoas se orgulham disso. Mas vivemos o tempo também que você e eu nos orgulhamos de sermos cristãos de verdade, de sermos pessoas que servimos, que adoramos, que exaltamos o nome de Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida, e a sociedade está se perdendo por falta da luz de Deus, e ao que parece, naquele tempo, a sociedade já estava precisando de sal e luz. Parece que no tempo que Jesus está falando com os discípulos, lá ainda no primeiro século da era cristã, parece que naquele tempo a sociedade já estava necessitando de algo que viesse trazer gosto para a sua vida. A gente vive no tempo em que as pessoas, algumas, e não são poucas, estão perdendo gosto pela vida. Pessoas que se suicidam, que tiram a sua própria vida porque, quem sabe, não conseguem alcançar um objetivo, quem sabe estão frustradas com algumas coisas que aconteceram ou que acontecem na vida, quem sabe por coisas mínimas, talvez para mim e para você, mas para elas são grandes, e as pessoas estão perdendo o gosto pela vida, irmãos. Então Jesus, ele fala isso, mas ele diz também para os seus seguidores que pelo simples fato de serem cristãos, eles seriam perseguidos. Se você olhar esse texto um pouquinho antes, aí finalzinho antes de começar a falar esse 13 aqui, né, um pouquinho antes no capítulo 5, você vai ver Jesus falando assim, ó: vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer perseguições, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser insultados pelas pessoas que não têm a esperança da vida eterna. Mas sabe o que ele fala na sequência? Mas mesmo assim, vocês devem ser felizes. Amém? Quando isso acontecer na vida de vocês, quando vocês forem perseguidos, insultados, injuriados, caluniados por falarem a verdade, fiquem felizes, porque uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Aleluia! É isso que Jesus está transmitindo para os seus discípulos, seus seguidores que estão ali com ele, os mais próximos dele, que eram os 12 que ele havia chamado, os demais que estão à sua volta também, consequentemente recebendo o ensino, estão recebendo isso aqui de Jesus. Vocês vão sofrer tudo isso, mas fiquem felizes, porque lá no céu tem uma recompensa guardada para vocês. Por isso mesmo os discípulos de Jesus deveriam continuar espalhando sabor e luz pelo mundo afora. Entendeu? Eu e você devemos continuar espalhando também sabor e luz pelo mundo, para que as pessoas tenham mais gosto pela vida, para que elas consigam encontrar mais o caminho da verdade. E se a gente não fizer a nossa parte, vamos perder tempo de fazer aquilo que é importante. Amém? Bom, para entender aqui bem esse ensinamento do Mestre Jesus, para conseguirmos compreender o que é que Jesus está falando, é preciso refletir um pouco sobre o significado desses dois elementos aqui utilizados por ele. Nós vamos começar pelo sal. Glória a Deus. Vamos começar falando aqui um pouquinho do sal, né? Vamos falar desse elemento importante, em um contexto em que o sal, ele não era encontrado com muita facilidade, por isso era caro. Nesse tempo aqui, o sal, ele não era encontrado com muita facilidade, não tinha muito sal por aí afora, então ele custava caro e às vezes era utilizado até como forma de pagamento de salário. Sabia disso? O sal, às vezes, era utilizado como pagamento de salário, como moeda de troca pelos empresários do tempo. Por isso a palavra salário, ela deriva de sal. Você sabia disso? Não sabia? Fique sabendo, né? Pregação da palavra também é cultura. Então, os salários, né, na sua língua original, o salário vem de sal. Então, sal era isso, era importante, tinha muita significância nesse tempo.
Só que muitas vezes, quando este sal era exposto a algumas situações, por exemplo, como muita chuva, muita umidade, muito vento, então ele iria se contaminando e ele perdia a sua capacidade de salgar. Então é isso que Jesus está falando para os discípulos: olha, eu estou comparando vocês com uma coisa muito cara, uma coisa rara de ser encontrada, que tem importância financeira. Eu estou comparando vocês com isso aqui, porque isso tem valor. Só que quando este sal perde a sua capacidade de salgar, ele perde também o seu valor, né? Então Jesus vai dizer para eles que quando acontece isso, aí então ele era desprezado, jogado nas estradas, utilizado como cascalho, em alguns lugares, né? Longe, para não contaminar o solo produtivo. Então ele era preciso ser jogado em alguns lugares que não viesse para contaminar o solo produtivo. E a gente está vendo a importância de o sal não perder a sua capacidade de salgar, de o sal não perder o seu valor, porque quando isso acontecia, então era jogado fora, as pessoas pisavam por cima, jogavam nas estradas para que pudesse ajudar a ter menos barro. Então o sal, ele era jogado fora, perdia o seu valor. Estamos pensando sobre este cloreto de sódio. É isso que Jesus está falando. E podemos dizer que Jesus ele compara os discípulos com algo muito importante, útil e caro. Porque o sal, irmãos, além de dar sabor aos alimentos, ele ainda ajuda a conservar os alimentos por mais tempos. Sim ou não? Alguém aqui viveu em algum tempo, em algum lugar nesse mundo, onde por um período não tinha energia elétrica? Tem alguém que viveu isso aqui? Olha, muitos, né? E aí a gente não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha os refrigeradores para conservar os alimentos, né? Como eles eram conservados? Com sal. Eles eram salgados, né? E eram conservados assim, para que pudesse durar mais tempo. Então a gente está pensando sobre esse sal que era útil, que tinha o poder de dar sabor aos alimentos, ajudar a conservar. Eu imagino aqui que no tempo que Jesus falava isso, era um tempo que o sal tinha muita utilidade, porque naquele tempo não tinha as coisas que nós temos hoje, não tinha a facilidade que nós temos hoje, né? Não tinha os refrigeradores, né, tão modernos ou menos modernos, não tinha nada. Então o sal era muito útil. Então é para isso que Jesus chama a nossa atenção, é para isso que Ele nos convida, é para isso que Jesus chama a mim e a você, para darmos sabor ao mundo. Glória a Deus. Sabe, para que onde tiver um crente, onde tiver um cristão, as pessoas falam assim: como é bom estar perto dessa pessoa, como é bom morar perto dessa família, como é bom ouvir as palavras deste homem, desta mulher, das crianças que são tão bem ensinadas dentro de casa por uma família cristã. Então Jesus nos chama a este mundo para dar sabor, para fazer com que as pessoas gostem da vida, para fazer com que as pessoas tenham sede da palavra de Deus. Sal não dá sede? Dá sede, né? Então o sal ele é importante, porque ele causa sede nas pessoas. Sabe, então quando você é um cristão, que você exerce o seu papel de sal na sociedade, quando você exerce o seu papel de importância na sociedade, você causa sede nas pessoas, sede da palavra de Deus, e assim elas virão para perto de Deus, porque eu e você vamos fazer com que elas busquem a fonte de água viva. Amém? Elas não vão buscar em cisternas rotas, elas não vão buscar em lugar onde não vão encontrar a água verdadeira, elas vão vir buscar na fonte que jorra para a vida eterna, como disse o próprio Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entendendo isso, né, sobre a importância do sal que Jesus compara os discípulos, que Ele compara a mim e a você nesse tempo. Qual o segundo elemento? Luz, né? O segundo elemento é a luz. Nós vamos refletir sobre a luz, já que Jesus disse que os discípulos, eles seriam o quê? A luz do mundo. Aleluia! Vocês são a luz do mundo.
Além de causar sede nas pessoas, sede de Deus, vocês vão ajudar a iluminar. Uma coisa importante da gente pensar aqui nessa noite é que a luz, ela não tem o seu verdadeiro valor quando está de dia. Sim ou não? Acender essa luz aqui durante o dia, ela não vai ter tanto valor como agora. Ela não vai ter tanta importância para a gente como agora. É tanto que aquelas que tem aquele relé que acende, né, de noite, apaga de dia, ela nem acende durante o dia porque não tem importância, não tem necessidade. Então a gente vai percebendo que a luz só tem um real valor quando está escuro, né? Então ela se manifesta na escuridão. E quando chega as trevas é que a luz precisa aparecer, irmãos. A Bíblia diz que esse mundo está em trevas, mas quando a gente acende uma luz, vocês já viram aquela situação assim, né? De repente você está em um lugar, acaba a luz, fica tudo escuro, passa alguns minutos e a luz acende. O que as pessoas fazem? Gritam, porque chegou a luz, é assim, aquela alegria, porque a luz voltou. Diga-se, quem está num local onde tem muitas pessoas, né? Elas dão um brado de alegria porque a luz chegou. A luz, quando ela aparece, ela dissipa as trevas. A luz, quando aparece, ela acaba com as trevas, ela dissipa as trevas, porque as trevas não resistem ao poder da luz. Glória a Deus, ela não resiste. Assim sendo, Jesus utilizou esta metáfora para nos mostrar que devemos espalhar a luz gloriosa de Deus por onde nós passarmos. Onde eu estiver, onde você estiver, devemos espalhar a luz de Deus, devemos levar essa luz, essa claridade, para que as pessoas possam ver Deus glorioso através de nós. É impossível uma luz passar e não ser percebida nas trevas. Impossível. Que o diga o vagalume nos dias de escuridão. Tem gente aqui que eu acho que não sabe o que é vagalume, né? Quando você vai lá para o sítio assim, que não tem energia, está escuro, né? Aí você vê aquela luzinha voando e piscando assim baixinho, não é avião. O nome dele é vagalume. Então, ele se destaca, não tem como a gente não ver. É impossível você não perceber uma luz quando ela é acesa nas trevas. Por isso Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada. Ele falou, não pode, não tem como você colocar uma cidade edificada sobre o monte e ela ficar escondida. Eu acho lindo quando eu estou chegando aqui em Vilhena à noite, que você chega a uma altura aqui, uns quilômetros, né? Você olha para cá assim, você vê uma cidade linda aqui no alto, porque Vilhena é uma cidade alta. Por isso que aqui é mais frio do que nos outros lugares do estado de Rondônia. É a cidade clima do estado, né? Porque ela fica no alto. Quando você chega ali de altura para cá, você vê uma coisa linda aqui no alto, que é a cidade. Quem consegue esconder uma cidade edificada sobre o monte? Então você está dizendo, não é impossível que a gente esconda uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode acender uma lamparina e colocar debaixo de um cesto, mas coloca no lugar certo e ilumina todos que estão na casa. Glória a Deus. Jesus está falando essa metáfora importante para a gente entender aqui, queridas irmãs e queridos irmãos, que é impossível que o verdadeiro cristão passe despercebido no meio dessa sociedade. É impossível. Se for o verdadeiro cristão, se realmente tiver um sentimento de Cristo no coração, na vida, estiver disposto a viver a vida que Cristo tem colocado para a gente viver, você nunca vai passar despercebido nessa sociedade em que nós vivemos. É impossível, pois onde ele passa, vai iluminando tudo à sua volta. Ele faz que Jesus Cristo brilhe para todo lado. Ele faz com que o Cristo vivo apareça onde quer que ele esteja, em todos os lugares ele sai brilhando. Sabe por quê? Porque as suas boas obras estão sendo vistas. É isso que Jesus falou, né? Que vocês brilhem a luz de vocês, para que as suas obras sejam vistas e o nome do Pai de vocês seja glorificado.
Amém? Então nosso Pai é Deus, né, que está no céu. O nome dele deve ser glorificado através da nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, né? Então não basta a gente dizer que é cristão, é preciso viver como tal. Não basta apenas você dizer que você é adventista da promessa, que você é de qualquer outra igreja. Você precisa viver isso na sua vida. Uma frase importante de Mahatma Gandhi, que diz assim: eu gosto muito do Cristo que vocês pregam, mas não gosto do Cristo que vocês vivem. É triste essa frase, não é? Então ele está dizendo que o cristão precisa viver mesmo aquilo que ele prega. O Cristo que ele prega tem que ser vivido na sua vida, no dia a dia. E nós não podemos deixar que essa frase seja uma realidade na nossa vida, não na minha, nem na sua. É preciso que a gente viva mesmo, para que as pessoas olhem para nós e digam assim: eu gosto do Cristo que vocês pregam, e eu gosto do Cristo que vocês vivem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olhando para essa comparação de Jesus aqui, desses dois elementos, então a gente olha aqui, queridos, podemos concluir que Jesus atribuiu a nós cristãos um grande valor, mas também uma grande responsabilidade. Não tem valor que venha sem responsabilidade. Não existe nenhum valor que você possua, que você adquira, que não traga junto um compromisso, uma responsabilidade para você. Então Jesus dá isso para a gente, mas também nos dá a responsabilidade de sermos sal e luz. Amém? Nós precisamos ser sal, precisamos ser luz, né? Dar sabor ao mundo que nós vivemos, um mundo que está destemperado. Sabia disso? Fazer com que as pessoas à nossa volta, elas tenham sede de Deus, vontade de estar perto de Deus, assim como nós estamos. Então é isso que ele está dizendo: o mundo perdeu o seu sabor, o mundo perdeu o gosto pela vida, o mundo perdeu o gosto pelas coisas de Deus. É preciso que um cristão vá lá e faça isso, para que realmente apareça, né, o gosto aí para este mundo onde nós vivemos, que as pessoas tenham essa sede, essa vontade de Deus, como nós temos Deus em nossa vida. O mundo infelizmente está se deteriorando pelo pecado, na maldade, e a cada dia está apodrecendo mais. É preciso de sal nesse mundo. É preciso de sal, não o cloreto de sódio, mas o sal, você. Você é o sal para a raça humana, disse Cristo. Vocês são o sal para a humanidade. Então o mundo, ele está precisando de algo que venha dar sabor, que venha conservar, fazer ele melhorar a cada dia, né? Então ele está dizendo que é preciso que a gente seja o sal da terra, que venha ajudar a salvar alguns que estão por aí se perdendo. É preciso que eu e você tome essa responsabilidade para nós, de restaurar o sabor das pessoas. Quem sabe você conhece lá na sua vizinhança, perto da sua casa, lá na empresa onde você trabalha, né, no seu hall de amizades, na escola, na faculdade onde você estuda, pessoas que estão precisando ser restauradas. E é você, irmão. É você, irmão, que vai lá para ajudar essa pessoa, para salvar, para restaurar essas pessoas aí. Então, o mundo em que nós vivemos, ele vive em trevas espirituais, e a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Elas não têm sal, elas estão apodrecendo, elas não têm luz, estão se perdendo pela vida afora, porque o Deus deste século cegou o entendimento deles, né? Para que não encontre o caminho eterno, e assim nós poderemos ajudar a salvar essas pessoas por aí, levando a luz de Deus para elas, né? Mas a gente deve ter um cuidado especial na vida. O que é o cuidado? Nós não podemos deixar de ser sal. Você, cristão, você, irmão, irmã que está aqui nessa noite, você não pode deixar de ser sal, você não pode perder o sabor, o poder de ajudar a restaurar as outras pessoas. Não, nós não podemos perder esse sabor, porque se perder, Jesus diz, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora, pisados pelos homens, perde o valor.
Então precisa continuar sendo sal, precisa continuar aí nesse mundo ajudando as pessoas. Você não pode deixar com que a sua luz se ofusque. Não, as pessoas têm que olhar para você e têm que ver o brilho de Cristo na sua vida. Amém? As pessoas têm que olhar para mim e têm que ver o brilho de Cristo na minha vida. Você tem que olhar para a gente ver que Jesus vive em nós, diácono e presbítero. Eles têm que olhar para a gente e ver que a luz de Cristo está brilhando nas nossas atitudes, nos nossos negócios, nas nossas palavras, em tudo que nós fazemos. Precisamos ser reconhecidos como a luz para este mundo. Que o Senhor venha nos dar a sabedoria necessária para nós podermos influenciar as pessoas e não sermos influenciadas por elas. Nós precisamos trazer as pessoas para o lado de Jesus e não sermos levados como influenciados para outros lados, para outros caminhos. Não, queridas e queridos, é aqui o caminho, é levar a luz de Cristo, é levar o sabor de Jesus para a vida das pessoas, que possamos assim ganharmos muitas pessoas em nossa geração, no nosso tempo, ganharmos gente para Jesus, pregarmos o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, sediar uma base missionária em nossa casa, ser um líder de uma base missionária, alguém que está interessado pelo evangelismo, pela obra de Deus nesta cidade. E essa responsabilidade é minha, mas também é sua, é de todos nós que nos nominamos cristãos, né? Que a gente tenha o desejo de pedir a cada dia para Jesus abrir o nosso coração, que Ele venha abrir o nosso coração, para que a gente sinta o desejo de falar dele para as pessoas. Muitos estão se perdendo por aí, e eu aqui estou fazendo o quê? Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho. Quero convidar o Ministério do Louvor para vir aqui, a gente cantar um louvor aqui. Pai, abre o meu coração. Vai ser possível cantar isso aí? Vamos louvar a Deus. Quero que você cante, mas eu não quero que você cante apenas porque vai ver a letra, ou porque você já aprendeu a letra. Não, eu quero que você cante e medite na letra desse louvor, que ele, antes de sair dos seus lábios, ele passe pelo seu coração, e depois ele seja expresso pelos seus lábios, para que as pessoas possam entender também que a sua vida é sal, é luz para esta humanidade. Grande valor nesse mundo que você vive.